Um minutinho, vou botar a apresentação. Bem, então, só para adiantar, o aluno que vai apresentar agora é o José Matheus, né? Aluno de mestrado. José, você tem 15 minutos para apresentar e mais 5 minutos para perguntas. Quando faltarem 5 minutos para você terminar, eu te aviso, ok? Ok, um minutinho. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, estamos vendo e te ouvindo bem. Tá. Bom dia a todos. Como foi dito, meu nome é José Matheus, sou orientado pela doutora Paula e pelo doutor Bruno. A apresentação de hoje será sobre os resultados prévios do efeito magnetocalórico na família de composto pseudobinário disprose 1-X escândio X níquel 2, em que X representa a concentração de escândio nessa família de compostos, né? Nossa apresentação está dividida em 7 partes: uma motivação, introdução, ramificando do sistema, grandezas magnéticas térmicas, resultados prévios, perspectivas futuras, referência e agradecimentos. Essa primeira parte, nós vamos apresentar 2 resultados que são encontrados na literatura, dado por Sewing em 2010, né? São 2 resultados, rotulado na figura 1, de magnetização por intensidade de campo magnético, a temperatura constante para essa família, onde a concentração de escândio vai variando. Então, podemos observar o efeito da magnetização, o efeito da aplicação do campo magnético na magnetização espontânea desses compostos. E podemos observar que a magnetização faz com que a magnetização espontânea e o campo magnético faz com que a magnetização espontânea desses compostos aumente de intensidade, né? Cada uma dessas curvas aqui apresentam isso. Temos também, podemos observar nesse resultado aqui da figura 1, que o acréscimo do escândio ao sistema leva a diluição dessa magnetização espontânea do composto, levando em consideração que a magnetização vem dos elétrons localizados 4F, né, do disprósio, e o escândio e o níquel são elementos não magnéticos. Já na figura 2, apresentamos 2 resultados. Apresentamos um resultado de magnetização espontânea, de magnetização de entropia magnética, né, em função da temperatura, em que o campo magnético agora é constante. Aqui podemos observar que os spins eles se tornam desorganizados de acordo com o aumento da temperatura. Então, aqui nós podemos comparar a figura 1 à figura 2, né, em que o campo magnético torna os spins organizados para a direção do campo magnético, já que e a temperatura faz exatamente o oposto, tornam os momentos de dipolo magnético, os spins, né, que estão rotulados pela regra de Rond, né, eles mais desorganizados. Bem, vamos falar da temperatura crítica, né, que também é conhecida como temperatura de Fourier, já que estamos falando de um material ferromagnético. A temperatura de Fourier ela marca a temperatura, a transição de fase de ferromagnético para paramagnético. Então, aqui nós temos no eixo X a temperatura crítica para cada um desses compostos da família, onde é mais à esquerda no eixo X nós temos o elemento, o composto disprósio níquel 2, e nós vamos variando para a direita para o composto, inserindo o elemento escândio, né, dentro do sistema, até chegar ao composto escândio níquel 2. Né? Ao lado, temos a tabela 1, cada um desses valores de temperatura crítica. Já a figura 4 e 5, né, são resultados da variação adiabática da temperatura, um potencial magnetocalórico, em que nós podemos observar a variação de campo magnético dado o aumento da intensidade desse campo, né? Então, nós temos 3 compostos, que são os mesmos 3 compostos, e o aumento da variação magnética faz com que haja um aumento nessa variação adiabática de temperatura, né?
E a curva, essa curva é uma curva característica de materiais ferromagnéticos, onde o pico dessa curva representa a temperatura crítica, que é a temperatura, né, que é a temperatura de interesse do efeito magnetocalórico, já que o efeito magnetocalórico se dá em torno dessa temperatura crítica. Então, o objetivo desse trabalho é desenvolver uma simulação que seja capaz de reproduzir esses resultados encontrados na literatura, que são os resultados experimentais, que nós iremos utilizar para validar o nosso modelo, a nossa simulação, né? Então, que a nossa simulação seja capaz de descrever as grandezas térmicas e magnéticas desse composto e partindo do elemento disprósio níquel 2, a inserção do escândio, né? Que esse elemento seja, que a nossa simulação seja capaz também de analisar a inserção do escândio dentro dentro da família de compostos, né? Então, e também depois pegar os resultados experimentais e comparar com os resultados teóricos para motivo de validação, né, da simulação. Bem, começamos com uma introdução histórica, em que, em 1917, Wise e Pickard descobriram o efeito magnetocalórico, né, EMC, através do elemento níquel, em que ele aplicou uma variação de campo magnético e observou um aumento da temperatura do níquel. Já Debye e Guiac propuseram a desmagnetização adiabática, já que a desmagnetização adiabática é o processo de remoção do campo magnético em certos materiais e essa remoção serve para baixar a temperatura desse composto. Guiac e McDougall, em 1933, alcançam, através desse processo, temperaturas próximas de 0,25 kelvins, né? A partir de 1976, Brown desenvolve o primeiro protótipo de refrigerador magnético à temperatura ambiente, né? Utilizando gadolínio, né? Obtendo uma variação de aproximadamente 47 graus, já que o gadolínio tem a temperatura crítica de aproximadamente 19 graus, permitindo sim vislumbrar a possibilidade de utilizar esses refrigeradores em substituição aos atuais refrigeradores a compressão, né? A vantagem desses refrigeradores seriam eles serem ecologicamente mais corretos, né? Já Pecharsky e Gneister descobriram o efeito magnetocalórico gigante, permitindo assim uma maior eficiência desses refrigeradores, melhorando a possibilidade de viabilização de tais refrigeradores. Bem, vamos falar agora sobre os potenciais de magnetocalórico. Para isso, utilizaremos esse diagrama de entropia total por temperatura. Lembrando que entropia total vem de três quantidades, de três parcelas: uma parcela relacionada à entropia magnética, uma parcela relacionada à entropia da rede, uma parcela relacionada à entropia eletrônica, né? Então, nós temos aqui o que caracteriza o efeito magnetocalórico, que é a variação isotérmica da entropia e a variação adiabática da temperatura, né? O que ocorre nesse diagrama é que nós temos um diagrama feito por disprósio níquel 2 aplicado com o campo magnético aplicado na direção cristalográfica 001, em que nós temos a aplicação de dois campos magnéticos. A linha roxa representando um campo magnético menos intenso e a linha verde representando um campo magnético mais intenso, né? Então, por se tratar de um material ferromagnético, a aplicação de um campo magnético mais intenso faz com que a entropia total diminua. Como isso ocorre? Ocorre que quando eu aplico de A para B, eu aplico o campo magnético faz com que os momentos magnéticos do meu material magnético se reoriente na direção dos spins, os spins se reorientem na direção do campo magnético, fazendo com que haja uma diminuição na entropia magnética do composto. No entanto, por ser um material ferromagnético, esse material deveria esquentar, né? No entanto, como eu quero que o processo seja um processo isotérmico, eu preciso resfriar esse material, não permitindo que ele se aqueça. Logo, eu tenho uma variação de entropia magnética, mas não tenho uma variação de entropia da rede, né? A mesma ideia é feita para entropia adiabática,
da temperatura. Só que agora, em vez de eu dar um banho frio no meu material, eu isolo esse material a vácuo, por exemplo. Então, não há troca de calor entre o meio externo e o material. Logo, quando eu aplico adiabaticamente um campo magnético sobre esse composto, né, esse composto vai ter, novamente, seus spins reorientados. Por causa disso, ele deve se aquecer, só que agora, como ele está isolado, o composto se aquece. O aquecimento do composto traz uma maior vibração da rede cristalina do nosso composto. Logo, essa rede cristalina vai ter um maior grau de desordem. Então, o aquecimento traz esse aumento da entropia. Então, o fato de ter uma diminuição da entropia magnética e o aumento da entropia da rede, ela é feita de modo a não termos essa variação na entropia total, né? Então, certo, José. Você tem mais 5 minutos. Tá bom, obrigado. Então, assim podemos caracterizar o efeito magnetocalórico. A estrutura cristalina desse composto é importante, né? Principalmente para o cálculo do Hamiltoniano de campo elétrico cristalino. Então, trata-se de uma estrutura de distribuição cúbica, né, na fase de Lave C15, onde nós podemos observar em A as esferas brancas são os disprósios, e as esferas azuis seriam níquel, por um composto de disprósio níquel 2, em que o escante seria substituindo aos poucos as esferas brancas. Aqui ao lado nós temos a estrutura de diamante, o que caracteriza ele como da fase de Laves, C15. Falando sobre a Hamiltoniano de sistema, o Hamiltoniano de sistema vai ser dado por uma Hamiltoniano total, em que uma parte é magnética, devido aos elétrons 4F, responsável pelo magnetismo do composto, e uma parte é dada pelo Hamiltoniano de campo elétrico cristalino, que vai afetar os níveis de energia, né, os desdobramentos dos níveis de energia desses íons magnéticos. O Hamiltoniano magnético é dado por uma interação de Zima, que é a interação entre o campo magnético externo e os momentos de dipolo, e o Hamiltoniano de troca, que é dado entre dipolos magnéticos, né? O Hamiltoniano de campo elétrico cristalino, ele está aqui na equação 6, ele é dado na notação de Lily-Ask-Wolff, em que os O's são os operadores de Steve, e os operadores de Steve trazem uma associação entre os valores em coordenadas cartesianas e valores em coordenadas de momento angular, já que nós vamos todos botar, como pode ver na equação 7, queremos que todas as parcelas estejam em quantidade de momento angular. O Hamiltoniano de campo elétrico cristalino é dado na aproximação de cargas pontuais, né? E a partir da energia e é dada a partir da energia colombiana, energia de perturbação colombiana. Podemos obter a magnetização através da média, né? Já que a Hamiltoniana total vai nos gerar os altos valores de energia, as altas funções, e aí podemos obter o J médio, em que vai nos gerar os momentos, a magnetização do nosso composto, né, em cada uma das direções, K, onde K é X, Y, Z. Assim podemos obter o módulo e podemos obter o componente de magnetização do campo magnético. A partir daí podemos obter, como já foi dito, né, entropia total, a partir da entropia magnética, onde esse termo aqui à frente está relacionado à concentração de disprósio no composto, né? Conforme aumenta o escante, diminui, então diminui a entropia magnética, a diluição, a entropia da rede, a entropia eletrônica. A entropia magnética está relacionada aos altos valores obtidos pelo Hamiltoniano total descrito nesse sistema. A entropia da rede é dada pela aproximação de Debye, e a entropia eletrônica é dada pelo coeficiente Sommerfeld. Então, vamos apresentar alguns resultados. Para esses resultados aqui, nesse momento, né, desses resultados prévios foram obtidos a partir desses...
rodando esses parâmetros, né, parâmetros moleculares e cristalinos, né, e aqui estamos fazendo uma comparação com a figura 1 apresentada, né? Então, onde esses dados, os símbolos foram retirados da figura 1 a partir do WebPlot Digitalize, um programa utilizado para poder retirar, e passamos por cima os nossos resultados obtidos, né? Podemos ver que há uma certa... que há boa parte dos pontos são cobertos, né? No entanto, há uma fuga conforme vai acrescentando a diluição, né? Mas ainda assim são bons resultados, né? As curvas estão razoavelmente dentro do padrão. Extrapolamos de resultados para não temos resultados ainda, não encontramos resultados de magnetização por temperatura, então extrapolamos esses resultados. Podemos observar que como esperado, a magnetização deve diminuir com o aumento da temperatura, e se pegarmos uma isoterma aqui, podemos observar que a magnetização é diluída de acordo com a inserção com a inserção do elemento escândio, né? Aqui é uma comparação com a figura 2, em que nós temos a entropia magnética com a temperatura, a campo magnético fixo em 0, né? Podemos ver que os campos se correspondem, né? Com uma pequena dificuldade para a inserção do escândio a baixa temperatura, e com a inserção do escândio, com a inserção do aumento do escândio, né? Apresentamos um outro resultado agora para... Opa! Com licença, José. Você tem... seu tempo terminou, você tem mais 2 minutos. Ok, eu já estou terminando. Eu tenho... uma comparação com o escândio 0,5, né, que é conforme foi abaixando para mostrar exatamente essa diferença. Nós fizemos o ΔS pegando os ponto a ponto isotérmicos, né, de cada um deles, e comparando com o nosso cálculo, podemos ver que a temperatura crítica fica exatamente sobre esse ponto, né? Depois extrapolamos esses valores para diversos compostos, onde pode ser observado aqui na tabela ao lado os valores dessa temperatura crítica, né, para cada uma das variações isotérmicas de temperatura, né, e com assinatura de materiais ferromagnéticos, né, para cada um deles, né, um aumento um ferromagnético, enfim. Então, perspectivas futuras. Ainda pretendemos calcular a variação adiabática da temperatura, susceptibilidade magnética ao calor específico para esses materiais, analisar o efeito magnético-calórico para diferentes direções de campo magnético aplicado, né, e ampliar os resultados para outras terras raras, como gadolínio e terbiômio, né, não ficará somente em cima do disprósio. Essas foram as referências utilizadas para confecção da apresentação de hoje. Obrigado à FAPERJ, obrigado ao UERJ. É isso, pessoal. Muito obrigada, José. Excelente apresentação. Nós temos tempo para uma pergunta, pelo menos. Alguém gostaria de perguntar? O João Paulo. O João Paulo tem uma pergunta para você. José? Opa! Bom dia. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Minha pergunta é no finzinho. Você citou lá que vai aplicar nos outros terras raras. Mas por quê? Você espera ter um resultado diferente? Não seria interessante, né? Eu não sei, né? Aplicar em algum outro tipo de elemento, de material? Então, quando a gente aplicar o outro terra rara, as propriedades do Hamiltoniano vão mudar. Consequentemente, os valores dos altos valores de energia também vão mudar. Vão dar outros valores de entropia, vão dar outros valores de magnetização, né? Consequentemente, outros valores de entropia, né? Já que a entropia vai estar ligado à energia livre, que a energia livre vem da função partição e assim por diante. Então, o efeito Zima, por exemplo, o fato de eu mudar, porque assim, o magnetismo ele vem dos elétrons 4F, né? Então, conforme eu vou andando na tabela periódica, eu vou tendo uma povoação
na subcamada 4F diferente. Então, isso vai mudando as propriedades as propriedades e as grandezas do sistema. Então, no final das contas, eu estou trabalhando com compostos diferentes. Não sei se eu fui claro. Eu te respondi. Alô? Oi, foi sim. Alô? Foi, Tem sim. alguém aí? Alô? Alô? Foi sim. Oi. Oi, estou ouvindo, voltei a ouvir. Foi sim. Obrigado, cara. Mais uma vez, obrigada, José. Eu que agradeço, obrigado. Apresentação. Alô? Oi, pronto, pode Não, tá, não, tudo bem. É que acho que está tendo um delay aqui, eu estou com dificuldade de ouvir. O próximo aluno agora a apresentar é a Catrine. Estou aqui. Aluna. Isso mesmo. Posso compartilhar minha tela? Por favor. Estão vendo a minha tela? Sim, estou vendo agora. Estou te ouvindo bem também. Tá, ótimo.